Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma entrevista do Imagenscast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente introduzir nosso convidado, que não precisa de introduções, vocês já conhecem, mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like adiantado, nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, ele é independente. E caso você queira contribuir com o nosso trabalho de forma mais regrada, mensalmente, considere se tornar membro do Imagenscast clicando no botão aqui, seja membro, aqui embaixo. Tudo bem? Bom, nosso convidado, ele já é da casa, eu costumo dizer sempre que a gente entrevista ele, que ele é basicamente o culpado. Se você não gosta desse canal, a culpa é do Paulo Barão, que fez eu ter a ideia de ter esse canal e de seguir essa empreitada. Empresário do Angra, o cara que eu já disse que deu um upgrade na banda quando a banda passava por um momento bem difícil e precisava de alguém para dar uma injeção de ânimo e de trabalho, e está fazendo isso novamente com a banda. Eu estou falando, obviamente, do Paulo Barão. Paulo, meu amigo, um prazer enorme sempre ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Manuel. Obrigado aí para a tua audiência também, por o interesse de me escutar. E bom, estamos aqui mais uma vez, né? Sempre é bom rever os amigos. É isso aí. Paulo, seguinte, o Angra tá com turnê, tá com acústico para ser lançado, tá com um disco para ser lançado, fora outros projetos que tenho certeza que você já deve ter em mente e a banda deve ter em mente. Como é que tem sido a sua rotina? Tem trabalhado muito? Nós estamos incansavelmente, assim, trabalhando. Eu acompanhando sempre que eu posso a banda em alguns shows, porque é o jeito que a gente consegue trocar as ideias, né? Muitas vezes os caras estão, bom, como vocês todos sabem, o Bruno Valverde mora em Los Angeles, o Fabio Lione mora em Itália, em Pisa, Itália, e isso complica muitas vezes nossos encontros. Então, quando eles estão aqui em turnês, a gente precisa, é toda uma engenharia, né? Fazer isso, toda a nossa parte de logística é bem complexa dentro do Angra. Então, quando estamos aqui em turnê, eu tento acompanhar alguns shows, que são os momentos que a gente consegue trocar ideias, criar as ideias que eu trago também e compartilhar com todos, e voltar-lhes realidade, né? Quando eles estão todos juntos, fica mais fácil, às vezes, o diálogo de os porquê sim, o porquê não, e acentuá-lo para que seja o melhor para todos vocês, os fãs, né? Legal. Já começando a falar sobre esses projetos que o Angra está tocando no momento, o acústico, que vai acontecer agora dia 12 de agosto no Ópera de Arame. Cara, vai ser uma noite linda, vai ser um espetáculo lindo, e tenho certeza que as imagens vão ficar muito bonitas, porque é uma casa espetacular, né? E é algo que o Angra sonha em fazer há muito tempo. Então, como é que foi o planejamento desse acústico? Desde a primeira vez que eu falei com você aqui pelo canal, você me fala sobre essa ideia de fazer um acústico. Não, vai rolar, podem aguardar que vai rolar, e você prometeu, tá cumprindo. Como é que surgiu esse planejamento e qual foi a sua atuação para fazer isso acontecer? Bom, lembra que inclusive nossa primeira reunião, vou chamar assim, porque muito mais que uma entrevista, são reuniões, né, de conversações, de trocas de ideias. Eu te falei, você me perguntou, bom, e como que você está planejando? E você me perguntou que eu sempre faço planejamentos. Essa vez, diferente que em outras vezes, eu fiz um planejamento de mais tempo para o Angra. Eu fiz um planejamento que vai estar em 2025, para ser exato, até março de 2025. Então, eu criei um planejamento onde todas as coisas que estão acontecendo já estão acontecendo. Para você ter uma ideia, já estamos na segunda parte do planejamento, que é o 30 aniversário, a turnê de 30 aniversário está terminando já. Então, e aí, dentro desse planejamento estava o acústico. Lembra que também te comentei lá naquela época, quero fazer esse acústico. Só que fazer um acústico não é apenas sentar-se a tocar uns violões e pronto. Isso tem que
desconstruir as músicas do Angra e voltá-las a construir. Tudo isso leva um processo muito árduo, tanto que hoje, neste preciso momento, enquanto você e eu estamos aqui nessa reunião, tem uns caras que estão ensaiando lá e estão compondo para que seja adequado à música do Angra, mas também voltá-lo nesse acústico. Esse acústico não é simplesmente, como eu falei, eles tocando. Vai ter pianista, vai ter cello, vai ter uma mini orquestra, vai ter umas grandes surpresas aí, muito, muito interessantes. E a ideia é que vocês, como fãs, vejam a música do Angra de um outro lado. Quem vai estar nessa noite, que aliás os ingressos estão praticamente já esgotados, estão faltando pouquíssimos ingressos, eles vão vivenciar uma experiência. E essa experiência é realmente, nós estamos com muito cuidado, sabe, pensando nas ideias de tudo. A Ópera Drame foi escolhida principalmente por o fato de ser um lugar turístico, um dos mais conhecidos do Brasil, um teatro maravilhoso, então era incontestável. Que outro lugar você poderia fazer? Possivelmente no Teatro Amazonas, entendeu? Existem, claro, alguns teatros maravilhosos, mas eu acredito que a Ópera Drame, ela reproduz uma coisa além de ser uma coisa portentosa, bonita, também um exemplo para outros países. Então, eu acredito que ele junta um pouco a brasilidade do Angra com também a arquitetura do Brasil, entendeu? Então, e está numa cidade que, aliás, é uma cidade que eu moro, onde está também nosso escritório, está toda a nossa estrutura, né? Legal. Tentar arrancar alguma coisa de você aqui a respeito desse acústico. Você disse que vai ter muitas surpresas legais. Bom, o acústico vai ter convidados. Eu não quero que você fale nomes, até porque seria indelicado da minha parte. Mas se tiver convidados, qual critério que vocês utilizaram para escolher esses convidados? Cara, os critérios, vamos ter convidados sim, vão ser surpresa. Eu não quero divulgar os convidados, porque eu não gostaria que as pessoas pensassem que o show lotou por o tal ou por outro convidado. Não quero que... não é o objetivo. Queremos que esses convidados, eles tragam principalmente para a música, e o que eles vão deixar para essa música em especial. Então, vai ter surpresas muito agradáveis, lembranças boas também. Não vamos esquecer que, a fim de contas, o Angra, uma banda que tem mais de 30 anos. Então, vamos repassar por a história do Angra, mas escutem uma coisa, eu vou dar um primeiro spoiler para vocês. Opa! Vocês, por primeira vez, vão poder escutar alguma música ao vivo, já, do Angra, do novo álbum aí. Então, quem esteja ali vai poder escutar alguma coisa já. Claro que em outra versão, não vai ser outra uma roupagem. versão em outra roupagem, mas já vamos ter essas novidades aí também nesse acústico. Legal. Tá, mas ainda voltando na outra questão, qual critério vocês utilizaram para escolher os convidados? É alguém que tem a ver com a história do Angra? Foi alguém que se encaixasse mais no formato acústico? Amigos da banda? Houve algum critério para escolha? Puramente musical. Puramente musical. Sabe, que era o que poderia caber perfeitamente para as músicas. E também pensou também, de alguma certa maneira, a participação em algum momento de algum álbum do Angra. Não quero falar muito mais, porque, como falei, quero que sejam surpresas, mas de isso se trata. Não, a gente não está buscando uma participação de um grande estrela que venha e lote a casa, não, porque o objetivo maior se trata da música, né? Da parte musical do Angra, que eu acredito que esse acústico, ele vai realmente colocar a banda, e esse é o objetivo, e por isso que eu insisti muito. Eu acredito que a banda vai passar a um patamar muito maior dentro do que eles estão fazendo, sabe? Eu acredito que isto, para muitas pessoas que não conhecem o Angra, vai conseguir abrir as portas para que isso seja feito.
Como é que foi a escolha do setlist? Foi difícil chegar no número de músicas adequado? E foi difícil deixar algumas músicas de fora? Quando você fala do Angra, com tantos hits, que tem tantas músicas emblemáticas, sempre é muito difícil, né? Sempre é muito difícil. Então, alguma música sempre tem que ser sacrificada, infelizmente. Mas, como falei, tem muito a ver com a musicalidade desse DVD, o que também essa música pode trazer para que esse DVD seja realmente o intuito. Espero que as pessoas que venham a querer comprar o DVD, ou mesmo que queiram assistir depois nos canais de YouTube, o que seja, apreciem e não tentem comparar, sino tentem apreciar, porque a ideia é que, por mais que seja um DVD dos hits, dos sucessos do Angra e também de algumas músicas que podem vir a passar do novo álbum, mas a ideia é justamente que as pessoas se surpreendam, que as pessoas criem um novo álbum do Angra dentro dessas músicas do Angra. Essa que é a grande sacada. Eu acho que qual seria o sentido de você ir e fazer um carry-on para que pareça carry-on sempre, né? Então, assim, não sei, eu sei que tem pessoas que gostam de ouvir as mesmas coisas, colocar sua playlist, mas para isso existem justamente as playlists, né? Para que as pessoas escutem todo dia o que elas querem ouvir. Agora, essa parte artística vai estar muito presente, com certeza, nesse novo DVD. Você disse que o intuito é causar uma surpresa. Você teve essa surpresa quando você ouviu pela primeira vez as músicas acústicas? Cara, eu estou constantemente aí, né, perto, então o Rafa, o Felipe vão me mandando coisas, então eu vou escutando e para mim é sempre uma alegria, né? Então, assim, um banho de alegria no coração toda vez que você escuta umas músicas e elas se voltam assim tão emotivas, né? Porque eu acho que ela toca uma emoção, principalmente quando você vê algumas músicas que tem um piano tão profundo ou umas cordas tão legais, então ela toma uma dimensão muito diferente. Muito bem. O acústico, inicialmente, ele não deve ter uma tour nesse formato. Até porque, naturalmente, porque vocês já estão fazendo uma tour nesse momento, na sequência o foco deve ser o lançamento do novo disco, então isso ficaria difícil de ser viabilizado neste momento. Mesmo assim, isso pode acontecer no futuro, quando o DVD for lançado, para promover o lançamento do DVD? É bem provável que sim, está dentro do planejamento. Não creio que eu venha a criar uma grande turnê. Creio que vai ser uma turnê pequena, Pontual. pontual, tá? Mas é muito mais por realmente realizar esse produto voltando realidade, sabe? Nós estamos, essa produção está sendo uma produção tão cara praticamente como produzir o álbum, o Cycle of Pain do Angra. Então, tipo, tem sido um investimento bastante grande e, na verdade, não tem como ser diferente quando se fala do Angra, né? Necessita o investimento, infelizmente ou felizmente, é esse. Infelizmente, para mim, como empresário, que sou o cara que cuida das contas, e muitas vezes sou o cara que tem que equalizar o dinheiro e também como que vamos pagar essas contas, mas eu acho assim, era necessário, era justo e necessário, e quando a primeira vez, quando você me entrevistou, que você falou, inclusive, que eu estaria voltando no Angra, que você estava, eu falei, cara, eu venho para fazer a diferença, não venho para tentar fazer simplesmente o mesmo, né? Então, eu sou um cara que gosto muito de escutar os caras, levar eles de um jeito ou de outro, para motivar eles, para que eles sejam. Nós somos uma família e esse é meu comportamento dentro da banda. Uma cola entre eles para que essa máquina de ideias, de arte, de criação, ela se volte realista, né?
e ela seja uma realidade. Então, eu acho que esse que é o papel de um empresário, ou deveria de ser o papel de um empresário. Aquela pessoa que une a banda e faz que essa banda tire do melhor. E era o momento para fazer isso. Ou seja, a banda está muito motivada com o novo álbum. Nós estamos todos muito motivados. Eu realmente acredito que vai ser um dos melhores álbuns da história do Angra, o Cycle of Pain. Então era um grande momento, já que a banda está tão entroçada musicalmente. Bom, quem assistiu shows do Angra ultimamente pode falar, ou seja, a banda está incrivelmente entroçada. Dá um prazer enorme ver eles e estão imbatíveis, essa é a grande verdade. Muito bom. Você realizou, inclusive quando você estava nesse hiato fora do Angra, você realizou aquela turnê com o Marcelo Barbosa e o Fábio Lione, né? O quanto isso ajudou e o quanto isso já foi meio que o embrião? Você foi fazendo já para testar o formato, para testar as plateias, as casas. Você pode dizer que isso foi meio que o embrião desse projeto acústico? Eu não posso falar isso assim propositalmente de minha parte, tá? Eu não fiz isso para provocar, nem para criar isso, tá? Porque eu estava fora da banda naquele momento. Eu simplesmente queria me divertir e quando pensei nessa ideia, eu chamei o Fábio e o Marcelo, era o que podíamos fazer no momento da pandemia, né? Era o que podíamos, não se podia fazer grandes shows. Sim. Então eu sentia saudades deles, ia sentar-me a tomar um vinho, escutar boa música e curtirmos. E a gente fez isso. Mas eu acredito que, por um outro lado, isso sim se voltou um embrião, sem querer ele terminou sendo um embrião. Ou seja, não foi proposital, mas terminou sendo. Porque as pessoas compareceram nos shows, estavam em todos os lugares sempre comparecendo. Fizemos uma turnê grande até para fazer simplesmente eles dois no palco. E isto motivou, acredito, que os outros falassem, ué, está aí, é o produto que está. E eu acho que com minha volta foi um dos meus objetivos. Não me parecia muito lógico continuar com o projeto do Fábio e do Marcelo, eu estando na banda. Então, até que é um produto bem legal, que dá para fazer, a gente recebe muitas propostas para que Marcelo e o Fábio façam esse projeto, mas agora o objetivo principal está no acústico, tá? Fazê-lo do melhor jeito possível. E como te falei, estamos unidos a um ponto de meu projeto vai estar 2025, e esse 2025 tem que seguir atingir todas as metas que são propostas. E, sim, foi possivelmente um embrião sem ser proposital. Que legal. Você citou, eu não posso deixar de perguntar mais a respeito disso. Você falou que o objetivo é que esse acústico leve a banda para um outro patamar. A qual patamar você se refere? Aonde você acha que o Angra pode chegar exatamente com o lançamento desse acústico? Olha, o Angra, muitas vezes, ultimamente, não sei se vocês perceberam, o Angra está tocando em vários festivais. Foi outro dos objetivos que eu tinha me colocado dentro nessa volta que eu tive para a banda. Eu queria colocar a banda em um lugar onde ele tivesse mais visibilidade. E outra coisa que conseguimos nesse processo foi que a banda fosse headliners de maioria desses festivais, ou os que pudéssemos fazer. Então, eu fui buscando uma maneira de pensar em que toda vez que você toca um festival, com certeza você atinge mais pessoas, né? Você atinge várias tribos. Então, o Angra tem um perfil de seguidores que ok, ou seja, são nossos seguidores, são os que estão aí, bem que no Angra existem os sub-Angras e los mega Angras e os contra Angras, né? Dentro deles existe uma sociedade caótica do Angra, mas ao mesmo também existe uma sociedade muito fiel ao Angra. Então, mas quando você entra em um festival,
você está em uma sociedade do rock, né? E quando você entra numa sociedade do rock, ou que o leque ele se abre maior, ele te dá a possibilidade de você, possivelmente, o cara que gosta de Guns N' Roses, que nunca tinha ouvido o Angra, ele tem uma possibilidade de ouvir o Angra. E aí ele diz, uau, que legal que é o Angra. Tem tantas músicas bacanas. E disso se trata. Então, eu acredito que com o acústico nós vamos fazer exatamente a mesma situação. Com muitas pessoas que elas têm uma simpatia por um rock um pouco mais pesado, mas com o acústico eles têm uma possibilidade de eles se entenderem melhor. E não ver, porque o Angra tem uma característica, que é a quantidade de notas, tem muitas notas. Só que também o Angra tem grandes músicas que não são com tantas notas. Você pode ter aí o próprio Lisbon, que qualquer pessoa que escuta Lisbon, uau, fica de boca aberta e adora e canta. Então, ter a possibilidade de você levar essas músicas, porque o Angra é uma banda cheia de hits. Eu digo assim, o diferencial do Angra com muitas bandas é a quantidade de hits que eles têm. Só que são hits com muitas notas. E nem sempre as pessoas gostam de tanta nota. Eu acredito que a possibilidade de que eles consigam outras pessoas se simpatizar por meio do acústico vai ser muito claro. Eu vivenciei isso dentro do Scorpions, na época que trabalhei com Scorpions, no acústico. Muitíssimas pessoas se simpatizaram na hora que viram um acústico de Scorpions. E eles se abriu um leque gigante. Aqui mesmo no Brasil aconteceu isso com eles. Até por isso, Paulo, você não acha que esse foi um dos grandes erros do Angra, não ter feito um acústico até agora, porque isso teria, talvez pudesse ter aberto portas mais cedo para o Angra, que ele só vai conseguir abrir agora, depois de 30 anos de estrada? Não acha que foi um erro não ter feito esse acústico anteriormente? Cara, eu não sei se é um erro, eu acho que acontece o seguinte, a banda, ele passa por muitos processos, sabe? Você acredita que esse vai ser meu terceiro álbum com a banda? Esse vai ser meu segundo DVD com a banda. Na verdade, vai ser o terceiro DVD com a banda. E, Verdade. e, e por incrível que pareça, a banda entra uma... igual como um relacionamento, entendeu? Igual com um relacionamento. Você primeiro se conhece, depois passa a namorar, e depois passa realmente a curtir o relacionamento. Isso é uma maturidade. Eu acredito que é uma maturidade. E hoje a banda tem uma grande maturidade. Não sei se em outras épocas, tá, estavam preparados para essa maturidade. Não sei porque eu não participei dessas outras épocas. Mas vamos lá, o Fábio já está há 10 anos na banda. Ou seja, pensa, já se passaram 10 anos. Possivelmente vai ser já, não sei quanto tempo o Edu falasse que esteve, mas possivelmente Mais o um ano e mesmo tempo. meio, ele é o mais longevo. Daqui mais um ano e meio, o Fábio é o mais longevo da banda, da história da banda. Bom, para você ter uma ideia, entendeu? Aí você passa que o Marcelo Barbosa já está há 8 anos. E o Kiko saiu há Uau. 8 anos. É. Tá? E o Bruno também está há 9 anos na banda. Então, assim, se você vê, se passou já, a vida se passou e estamos em um processo de maturidade, sabe, entre todos, no nosso relacionamento, nas conversas, nos objetivos. Todo mundo focado no que está por vir. Então, tudo isso ajuda a construir para que o momento seja o certo. Eu acho o seguinte, eu lembro de quando eu entrei no Angra, lá há 10 anos atrás, quando o Kiko me chamou, eu trazia também várias ideias que eu tinha compartilhado, trazia de minha bagagem de outras bandas com que eu empresariei. Eu queria ter feito a orquestra. Eu cheguei a falar de fazermos orquestra. Também tínhamos falado do maestro, não importa, tá? E falamos isto, só que qualquer assim, a banda não estava madura para fazer isto. Não era o momento certo para fazermos isto. Eu acho que a banda, às vezes os projetos, os produtos, eles não podem ser feitos simplesmente porque sim.
eles têm que se causar naturalmente no momento certo. Claro, você precisa de um fogo, né? De uma chispa para estar acendendo esse fogo. É meu caso, o meu trabalho dentro da banda é instigar a banda para ir a mais, puxar eles a mais trabalho, sabe? Levar eles para agora vamos para aqui, vamos fazer isso aqui. Mas nesse momento, toda a banda está tão comprometida em todas as ideias, em todas as coisas, que hoje tudo é conversado. Não é mais uma coisa simplesmente imposta. Na época, quando eu entrei no Angra, era muito mais imposto por minha parte, porque eu tinha uma banda que era pouco tempo de um, pouco tempo do outro, muito tempo do outro, então precisava de um direcionamento único. Mas hoje somos uma comunidade onde opinamos, falamos, trazemos ideias, e se sentimos que é o momento de ser feito, se faz. E eu acho que nesse momento, por isso que está se dando o acústico. Não sei, por isso que te respondo, não sei se foi um erro. Eu sei que agora é um acerto. Muito bom. Muito boa resposta. Você falou que era um dos objetivos... Não, antes, deixa eu perguntar. Sobre o lançamento do DVD, ainda é muito cedo para se falar em uma data? Ou você, como você faz o planejamento, você já tem uma ideia de quando deve sair? Eu já tenho uma ideia quando vai sair, só que não quero divulgá-lo agora, porque não quero criar uma falsa esperança quando pode mudar alguma coisa no meio do caminho, porque temos vários produtos, várias situações que vão acontecer no meio desse processo, tá? Nós temos várias coisas que vão acontecer a partir de agora, que começamos o DVD, que é o dia 12 de agosto, até 2025 tem muitas coisas que vão acontecer. Então, alguns podem mudar 1 ou 2 meses, mas meu projeto vai, como eu falei, até março de 2025, de todas essas coisas. E todas essas coisas que tenho aqui na cabeça, que não estão apenas na cabeça, não estão no papel também, elas vão acontecer e tem que acontecer até essa data. Muito bom. Agora sim, você falou que um dos objetivos nessa sua nova passagem pelo Angra era fazer a banda tocar mais em festivais. É mais difícil, agora para uma pergunta que tem mais a ver com o business do metal. Você como empresário, para você é mais difícil você marcar shows em festivais ou uma turnê por casas de shows em cidades, shows próprios da banda? O que é mais fácil, o que é mais difícil? Qual a diferença de um para o outro, a diferença do seu trabalho em um show que é um show do Angra para um show que é num festival? E o que você pode falar, até para... Acho que muita gente deve ter essa curiosidade. Bom, o público que faz... vamos lá. O promotor que contrata um show, tá? Ele se divide em duas partes, tá? Tem o promotor de clubes, que é o promotor que faz as contratações para um show, e ele mede o valor do investimento por o número de pessoas que pode esse artista levar, e esse sucesso desse artista leva a que você tenha mais shows, certo? Eu acredito que durante todo o que começamos, durante todo este período de tempo, desde a turnê do Freebird ao 30 aniversário, nós tivemos muitíssimas quantidades de shows com casas lotadas. Inclusive, nesta turnê de 30 aniversário, eu não quis divulgar, porque como tem muito desinformado e muito babaca que não sabe nada mais que fazer que criticar, eu falei, não vou anunciar shows que estão sold out, para que não venham pensando de que a gente está querendo competir com ninguém. Acabou a competição, não se trata de nada disso. Tá? Então, os de cabecinha pequeno, que fiquem em seu lugar aí, pensando no que querem. Então, esses haters, não queria que falassem, os caras estão inventando, assim, porque é fantástico, né? Os caras falam assim, ficou lotado. Mas só tinha 1.000 pessoas. O outro fala, não, mas só tinha 900. Outro fala, só tinha 800. Que coisa mais ridícula, né? Quando, na verdade, o que importa é o seguinte, o empresário tem um investimento e ele acredita que a banda pode colocar de tal lugar a tal lugar. Ele tem que ganhar dinheiro, o promotor. Ele faz isso não por amor, ele faz por dinheiro, porque ele quer ganhar dinheiro.
É um negócio. Então, o que acontece? Quando na hora que você vai e coloca uma casa de show de clubes, é importante que essa casa dê um retorno para o empresário que está investindo. Nós fizemos, durante esse período de tempo, acho que uma turnê bastante grande, creio que fizemos já mais de 50 shows dentro de todo o Brasil. E repetimos bastantes cidades e voltamos a lotar cidades. Tá? E fomos conhecer outras cidades. Beleza, esses pontos atingidos, passa um outro ponto, que é o empresário que faz os festivais. O festival, normalmente, o empresário do festival, estou falando dos grandes festivais, não estou falando dos festivais apenas de metal que se reúnem, tá? Não estou falando dos festivais apenas de 1.000, 2.000 pessoas que têm várias bandas de metal, não. Estou falando, me referindo a festivais grandes. A ideia, justamente, de atingir esses festivais, você só vai chegar a eles se você realmente for e comprovado de que você lota uma casa de show ou várias casas de shows. Está entendendo? Porque o que acontece? Em esses festivais você vai encontrar Jota Quest, Capital Inicial, Nenhum de Nós, e etc, Biquíni Cavadão e várias outras bandas que são populares. Então eles esperam, quando eles te dão um slot, um lugar para isso, que você mantenha esse público e que você traga aqui o público para lotar esse lugar. Você entendendo? Eles não estão esperando apenas simplesmente para que você seja mais um, porque não tem outros para colocar. Então, o fato de você entrar em festivais, ele realmente se volta a ser muito mais difícil. Porque casa de show, hoje o Angra está, como eu falei, está lotando a maioria dos lugares. Tivemos em Londrina recentemente, a Angra não toca mais de 10 anos, sabe? Ingressos esgotados. Bom, e por aí vai. Tá? Voltamos a Belém de novo, lotado. Eu acredito que e a gente quer continuar tocando em todo o Brasil, todo o que der, em todos os lugares. Mas tocar num festival, esse é um problema maior, vamos colocá-lo assim. Porque o promotor te enxergar, ele vê para você estar aí dentro, como, por exemplo, tocamos agora em Brasília, imagina, uma semana, um final de semana, Charlie Brown Jr., o headliner, um outro Jota Quest, no dia seguinte, tá? Aí temos o Angra como dos headliners. Então, o promotor, ele está esperando que o público compareça. Senão, ele para que te coloca aí? Quando a gente foi também lá na Colômbia, no Monster of Rock, tinha caído o Saxon. O Saxon é uma banda grande. O Saxon é uma banda grande. E na Colômbia, o Saxon, para você ter uma ideia, é uma banda que coloca 5.000, 6.000 pessoas. Eu sei porque eu estou com a turnê do Saxon agora. E eu sempre fiz o Saxon. Há 24 anos eu faço shows do Saxon. Tá? Sempre fui promotor do Saxon. E aí o Angra substituiu na Colômbia o Saxon. Você acha que o fã que pagou o ingresso, ele vai se sentir... como ele vai se sentir com a banda que vai nos substituir? Ele vai cobrar. Então a banda não podia ser qualquer uma. E quando foi o Angra, não desapontou. E ele movimentou uma quantidade de pessoas, a mesma quantidade possível pessoas que possivelmente teriam colocado o Saxon. Mesmo assunto aconteceu quando eles substituíram lá com o Scorpions em Ribeirão Preto. Então, com isso te explico a dificuldade muitas vezes que tem do assunto do promotor de show de festivais, ele tem que enxergar. Aí é quando se volta muito mais difícil que você pegar o promotor de clubes. Muito bom. Seguinte, Paulo. O Angels Cry completa 30 anos agora, em novembro. O Temple of Shadows completa 20 anos ano que vem. E o Angra lança um disco novo também em novembro. Obviamente a prioridade deve ser o disco novo, mas vocês têm planos de realizar comemorações desses dois discos
Se sim, o que você pode falar a respeito? Claro que sim, claro que sim. Vamos fazer isso, vai existir esse momento. Agora a prioridade toda é foco no novo álbum. E vai existir, sim, essa comemoração nossa em algum momento, não sei ainda quando, mas vai existir. Não sei também se vai ser uma turnê grande ou pequena, ou como vai ser, porque vai depender muito dessa turnê desse álbum, tá? Eu sei que nós, dentro dos planos que eu desenvolvi, dentro dos projetos, está essa turnê. Então, mas o que eu não sei quando que ela vai entrar. Não sei quando vai entrar. Então, podem esperar, tá? Uma comemoração sim do Angra, ok? E me parece que os fãs merecem isso também, né? Muito bom. 30 anos de Angra. O novo disco da banda, ele sai no dia 3 de novembro, né? O lançamento mundial, que é justamente a data de lançamento do Angels Cry, que é o primeiro disco do Angra. Não tem como a gente pensar em 30 anos do Angra, e até com o lançamento recente da segunda parte do documentário do André Matos, e não pensar no André Matos. Você acha que esse seria o momento perfeito para que essa reunião com o André fosse realizada? Quem sabe no acústico, quem sabe no aniversário de 30 anos da banda? Você pensava nisso? Dentro do seu planejamento, era essa data ou era antes disso que você imaginava? Cara, bom, tem várias coisas aqui, tá? Várias coisas aí para falar sobre esse ponto. Vamos ver como eu divido. Primeiro, ao dia do lançamento da data do nosso álbum, foi muito aleatória, foi uma coisa que eu projetei, foi muito aleatório mesmo. Eu projetei porque eu precisava, para quem não sabe como funciona o Angra, é o seguinte, a logística do Angra é muito complexa, então eu sou um cara que eu não gosto de colocar, eu já tinha te falado também, na primeira turnê lá atrás, quando você me perguntou, você já fez a maior turnê que o Angra já teve? Eu falei, sim, mas eu não quero mais voltar a fazer isso, não quero mesmo. Então, hoje, o Angra, ele trabalha por blocos. Nós escolhemos 2 meses, Dá para notar, é turnê. verdade. Aí a banda para, todo mundo vai de férias, descansa, 2 meses ou 3 meses, e volta de novo e faz de novo os blocos, tá? Então, uma coisa muito sadia para nós, de respiração, de alegria, e que dá tempo também a que os outros membros, eles consigam fazer outras coisas paralelas, que todo mundo gosta, tá? Todo mundo gosta, o Bruno gosta de participar também em outros projetos, o Felipe tem também, todos são pais de família, precisa se dedicar seu tempo para as suas coisas, e eu acho isso muito bom, muito bom. Tá? Então, o que aconteceu? Quando eu fiz o planejamento de férias, por incrível que pareça, ele terminava as férias, tinha que terminar em novembro, porque era para lançar um novo álbum. Não sei se vocês lembram, se falou em princípio que esse álbum não ia sair esse ano. Problema Lembra? com a Que esse álbum gravadora. foi problema porque a gravadora tinha pedido que o álbum saísse em fevereiro. Foi aí nesse momento quando eu comecei a correr atrás e falei, não, nós tínhamos, porque meu planejamento lá atrás, quando eu entrei na banda, era para lançar o álbum em novembro, não era outra data. Só que a gravadora não queria gravar, não queria lançar o álbum em novembro. Eles queriam que fosse em fevereiro. Só que em fevereiro eu já quebrava todo o meu planejamento. E aí teríamos que ter esticado mais a turnê de 30 aniversário, uma coisa que eu também não queria mais acontecer. O álbum estava gravado, estava tudo pronto, não fazia sentido ter o álbum tanto tempo parado. Então eu comecei nas negociações com a gravadora, e bom, que terminou em outra gravadora, e que nos receberam muito bem, muito bem, estamos muito felizes. Tá? Não é de que a outra gravadora também não se tivesse maltratado, não, nem um pouco. Estamos felizes também, só que eles não podiam lançar nosso álbum na época que pretendíamos. Quando eu fui conversando com eles que queríamos lançar a data, eles me pediram para escolher uma data. E eu quis fazer uma coisa totalmente revolucionária, diferente, que era... Isso foi uma coisa ao azar, tá?
Deus que destinou isso, cara. Deus destinou isso. Eu falei assim, então eu quero fazer uma coisa louca. Quero lançar o álbum no mesmo dia que o Angra toque o primeiro show desse álbum. E aí eu fui buscar no Tokyo Marine Hall quais eram as datas que tinha. E a data que eles me podiam dar era justamente 3 de novembro. Ah, você não pensou no Angels Cry na hora? Não, nunca. Juro por Deus, por André Matos, que não foi isso. E aconteceu exatamente nesse dia. E sabe o que foi mais interessante? Passaram uns dias, e um dia estávamos na van. E creio que foi o Felipe, o Marcelo, que falou. Você sabia que álbum tal vai fazer justamente aquele dia, 30 anos do lançamento do álbum, todos entramos em choque. Sério? Não pode ser, sério. Eu dou minha palavra de homem, juro por Deus que isso aconteceu exatamente como eu estou falando. Então, o que aconteceu? O destino quis que fosse desse jeito. Então, para você ver, isso tem uma conexão também com Angra, com tudo, e também com o André, como um dos formadores. Eu acredito que Deus escreve as linhas assim, como tem que ser. E se isso se deu desse jeito, por alguma coisa se deu desse jeito. Eu não impus, não quis, foi uma coisa que aconteceu. O destino nos colocou dessa maneira. Bom, primeira pergunta respondida. Agora para você refletir, silêncio um momento, só para vocês verem sobre esse assunto. É forte, né? Sim, sim. Uma coincidência meio estranha no bom sentido, assim, né? Porque parece que houve um alinhamento dos planetas, dos astros, para que isso acontecesse. Bom, beleza. Primeiro ponto, respiração. Passamos à segunda coisa. Agora você perguntou do André Matos. Quando eu tentei esse acercamento com o André Matos, que aliás não era novo de eu falar com o André sobre a possibilidade de voltar, de fazer uma turnê com Angra, na verdade o que eu buscava era um reconciliamento de alma para André e para eles. Era o que mais queria. E nas conversas, já falei isso várias vezes, mas tudo bem, não me importa falar de novo. Várias vezes eu tinha falado com o Kiko estava bem de coração bom para fazer isso. O Rafael estava bem também para fazer isso. E o Felipe, aliás, que o Felipe, que não fez parte dessa parte, ele queria muito que isso acontecesse, ele estava ajudando muito. Então, nós estávamos no processo que queríamos. Só que aconteceu, no meio do caminho, já com exaustão e tudo o que eu estava levando, que quando eu me demiti da banda, aliás, eu me demiti no dia antes que o André morresse. Tá? Eu me demiti e sem eu saber. Então, mais uma dessas coisas ali, que te digo, não dá para explicar. E eu ia, sim, me encontrar com o André, e eu já tinha me encontrado uma semana atrás com o André, lá em Joinville, naquele Armageddon Fest, que eu fui a ver André, e aí tínhamos marcado nossa reunião para encontrarmos. Mas a ideia minha, para você ter uma ideia, eu já estava fora da banda, eu tinha me demitido da banda no dia anterior, então eu não sabia onde ia encaixar essa reunião, eu só queria que acontecesse, sabe? Não sabia se ia acontecer para fazer um show ou vários shows. O Rafael queria muito, ele insistia que ele queria voltar a fazer, por mais, ele sempre me falava, quero que por mais que seja apenas por um show que estemos todos juntos. Ele me insistiu muito, ele falou. Então, o que acontece? Essa reunião com o André, para essa janta que eu ia ter com o André no dia que ele morreu, era para que isso acontecesse. Então, assim, eu não estava nem preocupado se eu participaria disso ou não participaria. Tipo, a esse momento já não importava mais, entendeu? Eu já não, por isso que muitas vezes as pessoas não sabem o que falam, não sabem, falam por falar, porque nunca sabem o que realmente aconteceu. Eu realmente, a banda, o Angra pode testemunhar, eu me demiti no dia anterior do que ia ser minha reunião com o André. Então, imagina, se eu tinha me demitido no dia anterior e eu ia ter essa reunião com o André,
não era uma coisa que eu queria para mim, ou que queria para que a banda seja. Porque um empresário que pensa em dinheiro, ele pensa, oh, porque eu vou me demitir agora, se o grande parte do bolo vai vir agora. Entende? Não era isso, cara. Era uma coisa que era de almas. Então, eu acho que essas coisas hoje, assim, com muito mais amadurecimento e muito mais, você assim enxerga e diz assim, cara, as coisas são, porque tem que ser. Agora, o que não dá é para muitas vezes entender como o André se foi tão jovem. Isso não dá, isso dói e toda vez que eu penso nisso, digo, cara, que pena. E muitas vezes penso, putz, podia ter estado mais tempo com o André, podíamos ter nos acercado um pouco mais antes, possivelmente teríamos feito várias coisas legais, não na parte nem sequer musical de amizade, mas a vida também é assim, estamos nas correrias, criamos nossas famílias, e a vida ela se construi de uma maneira que às vezes a gente não espera. E você nunca espera que alguém suma de tua vida, né? Você sempre pensa que ela está por aí por perto. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Já encaminhando para o final da entrevista, Paulo, eu não posso deixar de falar do Cycles of Pain. Esse disco tão aguardado, a capa foi anunciada, as participações especiais da Amanda Somerville, do Lenine, todo o trabalho que vocês botaram e que foi registrado nos reports. O que você pode falar desse disco agora que ele já está gravado e você provavelmente já escutou ele? O que você está achando desse disco? Cara, eu já ouvi muitas vezes esse disco. Eu acompanhei, fui algumas vezes nos estúdios, né? Aliás, eu que agendei os estúdios onde eles iam gravar, até participei das ideias dos estúdios onde seria. A ideia de gravar aqui no Brasil foi justamente para que eles pudessem ter mais tempo juntos e mais tempo com as famílias, qualidade de vida, buscando mais por qualidade de vida. E eu acho que isso se refletiu muito também no jeito como de composição deles. Eu acho que o Angra compôs todo mundo junto de uma maneira tão orgânica, tão legal, que o álbum ele ia nascendo assim bonito, sabe? Muito massa. No meio de risadas, no meio de conversas, tivemos alguns shows no meio. Era verão também, quando a gente gravou também lá em Santa Catarina. Então, cara, de entrando na piscina, curtindo. Então, você curtindo muito humanamente. E isso eu vejo que isso trouxe um resultado muito positivo no álbum. Eu me lembro que estávamos indo depois que eu escutei algumas músicas lá no estúdio, ainda o Fábio estava gravando as vozes. E depois eu já escutei a master quando estávamos indo para um show que íamos tocar com Sepultura em Minas Gerais. E eles colocaram um álbum na van para mim. E eu me lembro que me emocionei, realmente. Me emocionei, assim, de cair lágrima. Pode ser, sei lá, por senti-lo como se fosse um filho meu também, pode ser. Mas também creio que tem muitíssimo de que eu enxerguei um grande álbum aí. Ele tem tudo de mais maduro que o Angra pode ter. Eu acho que todos os máximos cuidados, o investimento, inclusive, que a gente fez de dinheiro para não economizar com a qualidade, sabe? É um dinheiro bastante alto a nível de grandes bandas. Então, a gente está se preparando para que isso seja um grande momento. Mas não somos nós que vamos dizer se vai ou não dar, vai ser o público, né? O público que vai, a fim de contas, julgar se gostou ou não gostou. Mas, de minha parte, assim, em gostos, eu amei. Em minha parte, me sinto muito orgulhoso, muito satisfeito desse álbum. Eu acho que o Angra se vê muito maduro. E tem umas músicas que são de arrepiar mesmo. Eu posso falar que nós vamos gravar vários videoclipes, de fato, vou dar um spoiler aqui para vocês, nós já vamos lançar um videoclipe em breve,
Vocês vão ver uma música em breve deles, muito em Então, breve. só, sem querer te interromper, já te interrompendo. Você falou que a gente vai ouvir a primeira vez uma música nova do Angra no dia do acústico. Depois Não, do vocês acústico. vão ver tocado ao vivo Isso. por primeira vez. Ah! Então, será que sai antes? Bom. Tá? E por primeira vez será escutada ao vivo, tá? No uma, possivelmente mais músicas do Angra novas em esse acústico, tá? Mas vocês vão recepcionar em breve, muito em breve, tá? Muito em breve, fiquem atentos nas redes sociais do Angra, mas nós já temos um videoclipe que já foi gravado, hoje eu recebi ele, já o master do videoclipe, já encaminhei para a gravadora no dia de hoje, tá? Esse videoclipe, e esse videoclipe está pronto para ver a luz bem em breve, acompanhe as redes do Angra, porque bem uma pancada forte em poucos dias já, em poucos dias, tá? Sigam solamente Riders of the Storms, que vai ser uma boa coisa. Opa! Muito bom, Paulo, muito bom. Vamos lá. Sobre as participações especiais, como é que foram feitos os contatos com a Amanda Somerville, com o Lenine e também com a Vanessa Moreno? Bom, vamos lá. Por a Vanessa Moreno primeiro, a Vanessa é amiga do Bruno Valverde, e e a banda tem uma simpatia com ela, já se conheciam e veio por esse lado. Amanda apareceu porque justamente a busca era perfeita para a música que estávamos buscando. Tínhamos três opções. Duas das opções também, entre as três opções que estávamos pensando, duas estavam um pouco ocupadas, mas Amanda era das principais opções, ou seja, estava em um nível igual de opções, e Amanda, eu entrei em contato com ela, eu já trabalhei com ela na época do Xamã, já tinha trabalhado com ela, então eu já conhecia, tá? Então foi fácil o contato com ela, o Felipe, que eu também já tinha conversado, então o contato com ela foi suave, o Felipe convidou também, e ela amou a música, e foi muito profissional e ficou incrível. Daí o Lenine, com o Lenine também é engraçado, porque a banda, todos os músicos amam Lenine, todos eles são muito fãs de Lenine, eu também sou muito fã do Lenine. Há muitos anos atrás, um dia, eu estava num hotel, eu estava fazendo check-in, e eu me encontrei com o Lenine no... Opa! Ai, perdão, vamos voltar. Tá, volta aí. Tá? Uma vez estava em um hotel, eu sou muito fã também de Lenine, encontrei o Lenine e comentei assim, brincando, oh, você é empresário do Angra, seria muito bom um dia vocês participarem, fazer uma coisa junto. E aí, aquele dia, o Lenine, foi uns 7, 8 anos atrás, o Lenine falou, uau, que legal, eu gosto também muito do Angra. Ou seja, isso estou falando de todos esses anos atrás, tá? Imagina. Mas isso não levou para nada, nem peguei contato, nem falei nada, simplesmente estou falando como situação de curiosidade, tá? Simplesmente com... E aí, de repente, quando estávamos já na busca de isto, surgiu o nome de Lenine, rapidamente. Oh, temos que Lenine, pô, Lenine, 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 essa música tem a cara de Lenine. E foi isso, simplesmente, né? Eu entrei em contato lá com eles, e eles amaram a ideia. Lenine simplesmente gravou e tudo foi fantástico. E está aí, registrado, está registrado. Então, digo, por isso que eu digo, todas as coisas, elas foram surgindo muito naturalmente, muito suavemente, sabe? Dentro desse momento que a banda está passando, não sei, você mesmo como fã, o que está sentindo, o que vê dentro de nosso entorno, sabe? Da comunidade nossa. Acho que estamos muito mais felizes que nunca. Muito bom. Paulo, o seguinte, para finalizar essa entrevista, claro que eu estou muito ansioso para o lançamento do Cycles of Pain e acho que tem tudo para ser
o grande lançamento dessa formação com o Fábio Lione até agora. Mas a gente não pode ignorar o fato de que esse ano o Viper lançou um disco novo. O Viper, que é uma banda lendária. O Dr. Sim vai lançar um acústico. Dr. Sim, outra banda lendária. A gente tem as meninas da Cripta e da Nervosa lançando discos novos. O Edu Falaschi, que iniciou sua carreira solo com o Veracruz e fez turnê com palco gigante, vai lançar agora um disco novo, Eldorado, e promete também vir com outro palco surpreendente. E o Angra também tá deixando a gente nessa expectativa do Cycles of Pain. Como é que você avalia esse atual momento do heavy metal nacional? E você acha que esse ano pode ser o ano de partida assim para uma nova era do heavy metal brasileiro, com as bandas grandes fazendo muito sucesso e bandas novas chegando com grandes lançamentos? Cara, eu estou achando fantástico. Eu comentei isso, inclusive, este final de semana lá com os meninos. A gente teve um almoço lá, o Marcelo nos convidou no restaurante dele e ficamos muito felizes lá almoçando. E em um momento eu comentei sobre isso. Que legal ver todas essas bandas, né? Todos, o Edu, o Dr. Sim, a Cripta, sabe? Ver todas essas bandas. Nervosa também está fazendo muito bonito lá. Cara, todas as bandas brasileiras, Sepultura fez de novo, está voltando a tocar no Brasil com grandes públicos. Então, eu acho que assim o Brasil está começando de novo a voltar naquela era que eu também participei, que foi muito, tive a sorte de participar, que foi na época também do Xamã, o Angra, sabe? E que também na época, e que também tinha na época o Sepultura, e que estava saindo o Soulfly, e aí apareceram muitos, foi a época do Brasil Metal Union, sabe? Que também trouxe grandes bandas, que inclusive, graças ao Brasil Metal Union, vários dos músicos que fizeram depois parte do Angra saíram também tocando primeiro no Brasil Metal Union. Então, assim, ver toda essa cena aí que está de novo crescendo, só faz que ajudar, porque nós não precisamos de que uma banda seja melhor que a outra, precisamos que toda a cena seja grande, sabe? Que de novo os festivais, com os shows, que o público se interesse, que todo mundo esteja aí. Eu acho assim, hoje, por isso que às vezes eu não entendo esses super pseudo fãs do Angra que vivem quebrando pau, tipo, ridículo, tipo, eu lembro desde a primeira vez que você me entrevistou, eu digo, não passa isso por minha cabeça, porque se você não gosta, vai e escuta, por exemplo, o álbum do Edu Falaschi e torce por ele, mas não briga com o que gosta do Angra, e o que gosta do Angra não precisa ir comparar com o Edu Falaschi, sabe? Eu acho que é legal que tudo, eu acredito que é a mesma situação com a Cripta e com a Nervosa. A separação de Cripta e Nervosa trouxe uma banda nova para o Brasil, de banda de mulheres, que o Brasil precisa de bandas de mulheres. A Malvadas estão aí também triunfando. Tá? O Matanza Ritual está indo super bem. E por mais que muitas vezes o fã mesmo dos gostos do Angra torce o nariz contra o Massacration, mas o Massacration está lutando todos os shows. É verdade. É verdade. O Massacration está fazendo todos os shows com ingressos esgotados. Lançaram agora o videoclipe, e o videoclipe novo do Massacration atingiu em menos de 3 dias mais de 500 mil de visitas. Sabe? Em todos os meus programas de TV estão me pedindo Massacration. Então, assim, isso indica uma cena fortalecida, que está se fortalecendo. Então, qualquer pessoa que comece a destruir essa cena, ela não está destruindo uma banda, não está porque não vai destruir uma banda. O sistema é muito maior do que 5 palavras, 6 haters. Mas ele está colaborando erradamente com um sistema que necessita crescer, porque se ele cresce, todo mundo vai crescer junto. Todo mundo vai crescer juntos. E aí vai se fortalecer, como essa cena que nós tivemos nos anos 2001, 2002, 2003, 2004.
tá? De um rock, um heavy metal muito rico, e que isso ajudou a que saíssem novas bandas, e o fruto de que grandes músicos, como o próprio Edu Falaschi, como Achilles Priester e como o Felipe Androli, passassem a participar do Angra naquela época, foi devido a que essa cena estava aquecida, e esse aquecimento trouxe grandes músicos que estavam prontos para participar de uma banda como Angra. Então eu vejo assim muito saudável. Eu digo para todos vocês de novo, eu sei que de qualquer maneira vai ter sempre um hater que adora falar porque não tem outra coisa para fazer, mas ajude a construir, gente, essa cena. Eu estou torcendo por um novo disco do Edu Falaschi. Estou torcendo por um novo disco acústico do pessoal do Dr. Sim. Eu estou, tá? Quero, porque essa cena aquecida vai só levar a mais shows e, de novo, um rock and roll de maior qualidade para as bandas que estão vindo também. Que tem bandas aí atrás, novas bandas, que estão muito, muito boas. É isso aí. Paulo, acho que é isso. Essa entrevista foi majoritariamente para a gente falar sobre as novidades do Angra, principalmente sobre o acústico que está aí na cara do gol para acontecer. Bom, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Você é da casa, você pode, a hora que você quiser, você está aqui, a hora que você quiser, não bater na porta, mas de qualquer jeito é sempre um prazer receber você. Queria deixar isso aqui registrado. O tempo e o espaço é seu aí para você se despedir e deixar o recado que você quiser para o nosso público. Bom, eu só quero falar assim, quem quiser comparecer no show do acústico do Angra, vá lá, aproveite, seja parte da história, porque é um momento histórico, realmente histórico, tá? Faltam pouquíssimos ingressos, e não estou falando que tem formas de marketing, estou falando de verdade. Creio que estão sobrando 100 ou 150 ingressos para esgotar os ingressos. Então, assim, também os que tiveram sorte de comprar o pacote de estar sentado lá no palco, eles vão poder vivenciar uma experiência única, porque eles vão ser o telão, na verdade, eles vão ser o fundo de isto, eles vão estar dentro de um palco assistindo o show, vendo essas pessoas, então vai ser um momento único. Eu só torço para que tudo seja certo. Nós contratamos uma empresa de cinema, um diretor de cinema que vai gravar, Uau. que vai gravar isto, tá? Então um diretor de cinema, que aliás o mesmo diretor que está gravando minha série de TV, Os Garimpeiros do Rock, ele que vai filmar lá, tem uma equipe super especializada para fazermos isto. Então, a ideia é realmente fazer um evento que passe por história bonito, bonito para todos sentirmos felizes, todos sentirmos orgulhosos. Então, essas pessoas que vão estar aí, tá? Aquelas pessoas que vão estar aquele dia aí, bom, vão vivenciar um momento histórico. Eu acho que é isso, sabe? Um momento histórico que depois vai ser levado para o mundo. E fazer parte desse momento histórico, nos fazer parte da história, né? Então, é muito legal quando você faz parte da história. Isso solamente quero falar. Espero ver vocês por aí e vivam em paz, tranquilos, tá? Critiquem menos e façam mais. É isso aí, Paulo. Espero que vocês tenham curtido nossa entrevista com o Paulo Barão. Se vocês gostaram, deixem o like, por favor, é fundamental. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nos sigam nas redes sociais, que a gente sempre posta conteúdo no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix e considere se tornar membro do Imagens Cast, clicando no botão aqui, seja membro. Tudo bem? Até a próxima entrevista e falou!